Pedro, bom dia. É um Bom prazer dia. falar com você. Obrigada por nos conceder essa entrevista. E antes da gente começar, eu queria primeiro, por favor, que você se apresentasse. Bom, primeiramente também agradeço o convite. É super interessante estar aqui com vocês e teus seguidores, espectadores, ouvintes. Bom, eu sou Pedro Lira, eu sou sócio da Natureza Urbana e nós somos uma equipe que se dedica ao planejamento e projetos de áreas com aspectos ambientais relevantes, com potencial turístico, enfim, temos atuado aí no Brasil e fora com projetos de escalas diferentes, a gente já pode falar um pouco, mas temos aí um olhar estratégico e de desenvolvimento sustentável para o turismo, de forma geral, né? Para o turismo sustentável, enfim. Sim. É isso. Bom, Pedro, você, os nossos ouvintes, o mundo inteiro está vivendo, né, esse momento único e transformador que Uhum. tem vindo no vácuo do Covid-19. E, especificamente para os arquitetos e urbanistas, a pandemia de coronavírus trouxe um problema para ser resolvido. Mas antes de falarmos sobre as soluções que a arquitetura e o urbanismo estão criando para combater o vírus, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da arquitetura e do urbanismo no dia a dia das pessoas. O arquiteto ele tem essa função que é extremamente importante e que entrega muita responsabilidade de planejar e projetar o ambiente construído, né? E é nesse ambiente construído que se desenvolvem as cidades, as residências, né, onde nós passamos a maior parte do tempo. Então, essa responsabilidade ela é de várias escalas, né? Ela é na escala da cidade ou do território, quando você planeja o crescimento das cidades, né? Onde a gente vai implantar habitação, onde, né, as infraestruturas, o saneamento, o transporte, né? Desde essa escala até a escala do indivíduo, né, da sua casa, do conforto, do bem-estar, né, e tudo isso a gente está sempre, né, acho que vale a pena lembrar que o ser humano ele também faz parte aí dos elementos naturais do planeta, né? Mas ele atua de uma forma intervindo, né? No ambiente natural, né? Então também acho que é uma responsabilidade do arquiteto projetar e construir de uma forma mais equilibrada possível, né? Sim, sim, É isso. claro. Logo no início da pandemia, eu acho que já dentro desse olhar, né, que você bem explicou aqui agora, o escritório, o seu escritório Natureza Urbana, ele fez uma pesquisa através das redes sociais. Uhum. Que pesquisa foi essa? Por que você teve a ideia de fazer essa pesquisa e qual que foi o objetivo? Eu sempre gosto de tentar pensar um pouco o que vai acontecer, né? O futuro, até porque tá muito relacionado aos nossos projetos, né? Dos nossos projetos, a gente sempre constrói para os clientes uma visão de futuro daquele local, daquele lugar, daquele objeto, daquele problema, né? E então, considerando o momento da pandemia, né, e vendo como isso afeta a relação das pessoas com as cidades e com o espaço público, né, eu pensei que seria um momento interessante e importante de entender quais eram as tendências para a ocupação desses espaços, para o uso da cidade após a pandemia, né? Então, nós preparamos uma pesquisa para entender essas tendências, né? Em relação ao que as pessoas mais desejavam, que espaços as pessoas mais desejavam utilizar quando tivessem essa possibilidade, qual era a relação que elas viam que elas passariam a ter com a mobilidade, com os deslocamentos, né? Com os locais de trabalho, com os espaços públicos, né? Então, nós preparamos essa pesquisa
nas redes sociais, fizemos até de uma forma para ter um alcance maior, tivemos aí no total acho que umas 1.000 respostas entre as perguntas que fizemos. E depois, com isso, também eu elaborei um artigo, né? Eu tinha a ideia de que a pesquisa também ela poderia ajudar nessas reflexões, tanto para os projetos, né? A gente está sempre em contato, seja com empresas, mas também com governos, a depender dos projetos nos quais a gente está envolvido. Então, ter essa visão do usuário era extremamente importante também para os nossos projetos e para essa reflexão desse momento, né? E aí também acabei desenvolvendo esse artigo que foi publicado no ArcDaily, em algumas outras páginas aí, né? E, enfim, também falava um pouco aí desse resultado da pesquisa. Esse público de aproximadamente mil pessoas, né, que respondeu o seu questionário, o questionário do Natureza Urbana, você conseguiu definir de que regiões do Brasil esse público veio? Você tem assim um panorama de quem respondeu essas perguntas? Sim, nós não limitamos, né? Nós não fizemos uma limitação para só entender a visão de tal estado, né? Que você consegue fazer isso nas redes sociais, né? Nós deixamos, o âmbito foi Brasil, mas a gente teve respostas, sobretudo de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, e depois eu acho que alguns estados do Nordeste, Bahia, Pernambuco, Maranhão. Bem abrangente, né? Foi um público foi bem abrangente, ou idades aí entre 18 e 60 anos, acredito eu. Então foi um público abrangente, e eu acredito que depois, né, em termos de idade, né? Sim. Exato, e depois por tudo que eu acabei também lendo e pesquisando, até do que vem acontecendo em outros países, eu acho que as respostas estão bem alinhadas com o que se tem de leitura de algumas tendências, né? E o que essas respostas mostraram? Quais foram essas respostas? Primeiro que, claro, as pessoas elas passaram a ter uma vivência na sua própria casa, né, que talvez a maioria nunca teve, né, de estar tanto tempo em casa e também trabalhando em casa, né? Então isso acho que primeiro fez a gente refletir sobre alguns hábitos que a gente tinha e que não necessariamente não exatamente são necessários, né? Como se deslocar para qualquer reunião, né? Fazer uma viagem para uma reunião que às vezes dura 1 hora, né? E com os custos não só ambientais, mas econômicos associados a isso, né? Distanciamento da família, etc. Então, acho que primeiro um entendimento de que no futuro acho que a gente vai pensar um pouco mais na hora de usar tantos recursos, e aí eu falo dessa forma ampla, econômicos, ambientais e tempo, né? Que o tempo ele é hoje talvez o bem mais precioso, né? E da gente pensar 2 vezes em algumas situações, né? Será que eu preciso fazer aquela viagem ou posso fazer a reunião à distância e ficar aqui com a minha família, ficar em casa, né? Será que eu preciso pegar o carro e ir para aquele lugar ou eu consigo resolver de outra forma, né? Então acho que tem uma tendência primeiro relacionada a isso, né? A esse dia a dia, né? Esse dia a dia de repensar um pouco o espaço de trabalho, os deslocamentos necessários para o trabalho, né? E também eu diria relacionado aos desejos de onde você quer estar e onde em que lugares você quer conviver quando você tenha uma total liberdade, né? Então a gente também viu uma tendência a um desejo das pessoas a estar nos espaços públicos livres, né? Nos parques, até porque são áreas que permitem um convívio mais controlado, e também acho que a partir do momento que muitas pessoas ficaram em suas caixinhas, vamos dizer assim, né, em seus apartamentos, suas casas, também vem um desejo de você expandir a tua área e estar num espaço aberto e de grande escala, né? Então, mesmo sabendo que, infelizmente, acho que por pressões econômicas, enfim, a abertura que se tem planejado no Brasil está sempre privilegiando mais o shopping center, né? Tem privilegiado espaços que a pesquisa não demonstrou que seriam os prioritários, mas para a economia
eventualmente eleição, né? Em outros países a gente vê diferente, né? Em outros países esses espaços livres e abertos foram os primeiros liberados para uso, né? Sim. Justamente porque eles permitem, né? Eu fico pensando que dentro da sua pesquisa a gente pode dividir em espaços públicos e privados, não é? Sim. E eu penso também que exatamente isso que você disse, esse momento transformador que fez as pessoas ficarem em casa, trabalharem de casa, ele já tem vários números mostrando que muitas empresas, os profissionais foram para casa, as empresas ficaram com receio, mas a empresa cresceu, os projetos estão sendo feitos num tempo muito mais rápido, né? Por conta disso, a pessoa não tem de se deslocar, ela está em casa, dentro do possível, principalmente para aquelas pessoas que não têm crianças para tomar conta, porque as crianças não estão na aula, ou que conseguiram, de alguma maneira, organizar isso, trabalhar em casa para elas está sendo melhor, a princípio. Tanto que você vê, a gente já sabe que empresas de tecnologia como o Twitter aboliram os escritórios. Ainda assim, existem empresas que vão precisar, que têm de ter o escritório, o espaço físico para depois da pandemia, os funcionários voltarem a trabalhar. Então, dentro desse contexto de público e privado, qual você vê? Qual é a tendência que você está vendo, inclusive em algumas cidades que você falou ao redor do mundo, que já estão se transformando? Qual a tendência para espaços públicos e qual será a tendência para os espaços privados que a arquitetura e o urbanismo poderão dar soluções pós-pandemia? Uhum. Coincidentemente, até nós recentemente estamos participando, né, de um processo de concorrência do Banco Interamericano de Desenvolvimento para pensar em cidades da América Latina, planejar essa volta pós-Covid, né, e eles classificavam vários espaços, né, os parques, as ruas, os locais de transporte e os locais, acho que com perfil mais comercial, tipo um mercado público, etc., né? Então, eu acredito que, primeiramente, nos espaços públicos, claro que você tem perfis de espaços diferentes de acordo com o uso, né? Mas eu acredito que vai aumentar uma demanda por esses espaços. Num primeiro momento, quando a gente ainda não tem uma vacina, né, uma solução, vai ter um certo controle, né, certamente, principalmente dos espaços fechados, né, restaurantes, etc. Mas eu acredito que o desejo de, quando você está fora de casa, você está ao ar livre, né? Você está vivenciando um pouco a natureza, o céu, né? Você está ao ar livre, e esse desejo ele cresce, né? Ele ficou mais latente, né? Então essa tendência, essa demanda por espaços públicos que já vinha crescendo, e aí acredito que só dando um passo atrás antes da pandemia, eu acho que essa demanda de espaços públicos ela já vinha crescendo porque a gente chegou no momento de modelo de urbanização, onde todo mundo pegava seu carro, se deslocava, e aí isso aumentou o trânsito, né? E aí, com o aumento do trânsito, as pessoas já não queriam sair, já evitam sair de casa, querem fazer tudo no bairro. Quando elas querem fazer tudo no bairro, elas começam a andar a pé e usar as calçadas. Então, elas veem que as calçadas são ruins e querem calçadas melhores. E aí, elas olham ali que tem uma árvore, tem um muro, tem uma praça. Então, essa demanda pelo espaço público, né, que quando a gente viaja para fora, todo mundo acha maravilhoso, em Paris, em Barcelona, em Londres, né, de certa forma, tanto esse caos da mobilidade depois a pandemia, acho que vem a aumentar essa demanda e a exigir aí das nossas cidades espaços de mais qualidade, né? Sim. No que toca os espaços privados, eu acho que, de fato, a gente tem que ter aí um repensar em alguns modelos, né? Então, o escritório, por exemplo, né? Eu acredito que, como você falou, algumas profissões elas permitem um trabalho à distância,
Algumas empresas, de fato, até já tomaram essa decisão, né? Tem uma questão também do perfil da pessoa e da possibilidade dela, em casa, ter os instrumentos necessários para exercer essa profissão à distância. Por outro lado, eu acredito que os grandes complexos de escritório, eles vão ter aí uma necessidade de repensar algumas áreas, que a gente já tinha identificado isso, curiosamente, em alguns projetos que a gente estava fazendo para até fundos de investimento imobiliário, que tem grandes complexos e que também tinham notado essa demanda pelo espaço público e que eles queriam repensar as áreas livres do empreendimento, como aquela população que às vezes são de milhares de pessoas, quando você tem várias torres no mesmo empreendimento, como é que elas se relacionavam, né? E elas já demandam vários serviços fora do escritório, né? Então, aqui mesmo em São Paulo, né, a gente tem, perto dos grandes complexos de escritório, muitos shoppings, muitas áreas comerciais que vivem muito dessas pessoas que atravessam a rua e vão lá fazer a aula de ginástica, comprar, almoçar. Então, por um lado, eu acho que vai ter uma demanda para que os escritórios repensem alguns espaços e para quem tem que trabalhar naquele complexo, naquele lugar, tenha ali também, fora o seu local de trabalho, a sua mesa, algumas áreas mais amplas e de convívio, e que o jardim não seja só contemplativo, mas possa ter tal hora uma aula de yoga, né? Possa ter um quiosque com mesas para você almoçar ao ar livre. Então, para essas áreas que vão continuar existindo, eu acho que vai ter essa demanda de pensar um pouco mais como aquele ambiente de escritório também pode se relacionar com esse espaço, né? E eu acredito que enfim, também que de certa forma a demanda pelos escritórios ela vai continuar existindo, mas fortalecendo, eu acho que um viés do escritório como espaço de encontro, como um lugar onde você encontra o teu colega para trocar uma ideia do projeto, do trabalho, né, que você faz uma reunião que tem que ser presencial, mas não para você sentar ali sozinho no teu computador e produzir, porque isso você vai poder também fazer em casa, né? Então, eu acho que o escritório, ele se qualificar mais ainda como espaço das relações sociais. Certo. Né? E o trabalho, de repente, seria realizado em casa, né? Aí vai depender da profissão, da pessoa, da empresa, mas acho que existe mais essa possibilidade do trabalho em casa, né? E o escritório, fortalecer no escritório essa posição também do espaço de encontro. É curioso, porque eu acredito que muitas empresas, lá no escritório mesmo, a gente já, às vezes, refletia, será que vale tentar, né, antes da pandemia, né, será que vale tentar o trabalho de casa um dia por semana? Será que vale a pena ter uma faixa horária onde as pessoas têm que estar no escritório, mas outra faixa que é flexível? E você sempre fica com receio, né? Vai dar certo, não vai? Tem pesquisas que apontam que 6 horas por dia, acho que eram 6 horas por dia, que era o máximo de produtividade, não sei se eram 5 ou 6, que de fato a pessoa consegue ter de boa qualidade. E acaba que se você está 8 horas no escritório, ali o resto do tempo você está desviando a atenção com outras coisas, né? Sim. Então, enfim, a pandemia veio para mostrar a todo mundo, para realmente testar e mostrar que pode funcionar, né? E dentro da realidade brasileira, como que você vê essa tendência do que a tendência virar realmente realidade, de governos, de iniciativa privada, investirem para alargar passeios, colocar qualidade no calçamento, aumentar as praças, né? Porque não basta ser uma praça pequena, né? Porque o que se a gente for pensar em termos de epidemia ou do contágio, né? Hoje são os 2 metros de afastamento das pessoas, enfim, ampliar as praças. Como que você vê essa realidade, essa tendência em conflito com a realidade brasileira? É possível modificarmos o urbanismo das nossas grandes cidades, Pedro?
É possível, mas temos alguns desafios, né? Primeiro porque esse modelo nos quais as nossas cidades cresceram, né, muito associado ao automóvel, ele tem por trás uma diretriz econômica, né? Quantas vezes a gente já viu em governos de não importa que orientação política, na hora de aquecer a economia, o que é que o cara faz? Ele dá incentivo para a indústria automotiva vender mais, né? Desconta os impostos, enfim. Então, essa visão da indústria automotiva como um dos grandes motores da economia, ele vai prejudicar muito as nossas cidades, né? E esse modelo, né? Então, se por um lado, eu acredito que cada vez as pessoas estão tendo mais essa consciência e fazendo essa cobrança, então a gente já vê, enfim, alguns prefeitos, né, em algumas situações, um privilégio ao pedestre, à ciclovia, não é? E até, em algumas situações, até mesmo tentando também tirar um resultado econômico disso, né? Através das parcerias para ativar espaços públicos, né? Para que empresas também possam investir nessas áreas e ter uma operação de restaurante, lazer, o que seja, e isso ajudar a pagar a conta, né? Então, infelizmente, a gente tem que falar da economia porque ela acaba movendo muito a política, consequentemente o crescimento das cidades, não é? Então, eu acho que eu acredito que para a gente ter uma transformação significativa, é preciso um movimento social no sentido de que cada um entenda o que é que transmite qualidade e o que não, né? E na hora seja de comprar um imóvel, ou seja de votar no seu vereador, prefeito, deputado, ou na hora de fazer ali o seu uso da cidade no dia a dia, dá privilégio a essas soluções, né? Então, é possível, e eu acho que a população tem demandado, né? Mas temos desafios que é quebrar esse modelo econômico que provocou com que os investimentos públicos eles sejam muito maiores em recapeamento de vias e construção de espaço para o veículo do que para o pedestre, né? Sim, sim. É isso. Olha, Pedro, queria te agradecer muito por esse momento. E, para a gente terminar, eu quero te fazer algumas perguntas que a gente faz para os nossos entrevistados. Essa pandemia trouxe muito estresse, muita preocupação, mas também trouxe muita transformação e aprendizado para nós. Quando essa pandemia terminar, o que você pensa hoje, assim, o que você vai tirar de melhor proveito? Qual que foi o melhor, assim, o que você vai guardar como boa recordação desse momento de pandemia? Olha, primeiro eu acredito que esse repensar o nosso modelo, né, de vida, de trabalho, talvez seja o benefício maior que a gente vai sacar, né? É igual, fazer uma analogia que pode ser curiosa, né? Quando a gente é mais jovem e quem não tem filho, né? Em muitas situações, poxa, não tenho tempo para nada. E aí você tem um filho e você começa a ver que, na verdade, você tinha tempo, né? E você passa a ser mais objetivo e até mais produtivo quando você tem o filho, né? Porque você foca ali o tempo e quando você tem um segundo, né? Enfim, então eu acho que a pandemia ela veio mostrar aqui algumas coisas, né? Como esse modelo da casa e do escritório, né? A forma da relação que a gente tem entre o tempo pessoal e o tempo de trabalho, como a gente pode ter um foco maior e fazer de uma forma diferente, né? E aí, te permitir dessa forma, você está em qualquer lugar, né? Então, eu posso estar aqui no terraço aqui da minha casa, onde eu estou agora, e estou trabalhando, né? Não preciso estar ali sentado na cadeira no escritório o dia todo, né? Posso estar numa casa de campo e posso estar trabalhando, né? Então, é isso. Como é que a gente consegue, de certa forma, integrar mais as coisas, né? Não ser tão... abro a porta de casa, fecho e vou para o trabalho, né? E aí eu entro naquele cubículo, enfim, né? Estou fazendo aqui uma analogia.
e depois volto e estou em casa, né? Como é que a gente consegue, de alguma forma, ter uma simbiose aí, ter um entrelace maior e mais qualitativo entre as diferentes atividades que a gente tem no dia a dia, né? Sim, e dentro dessa visão de qualidade de vida, se você pudesse viajar agora, para onde que você iria? Agora o que eu tenho algumas viagens que foram interrompidas por conta da pandemia, né? Então, assim, desejo de algumas viagens até mais distantes para rever alguns amigos e rever alguns lugares onde eu morei muitos anos, né? Eu morei vários anos em Barcelona, tenho nacionalidade espanhola, enfim, e tive alguma viagem interrompida, uma delas foi essa, mas o desejo que talvez está maior aqui em casa e meu também nem é de uma viagem distante, de pegar o avião e ir para um hotel. É de construir uma casa no campo, assim, é o plano que tá agora ocupando mais espaço, assim, dos desejos, né? Então é poder pegar o carro e dirigir 1 horinha e meia, 2 e assim, eu sou privilegiado por morar numa casa, né? E estou bem integrado aqui à natureza, tenho vistas, enfim, escuto os pássaros, tudo bem legal, mas acho que o desejo é de viagens mais curtas e mais tranquilas e mais integradas à natureza, né? Que ótimo, que ótimo. Pedro, olha, muito obrigada e tendo novidades no Natureza Urbana, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer em divulgar. Tá ótimo, agradeço muito o convite, muito bom bate-papo contigo e fico à disposição também. E convido também aí os ouvintes a seguirem nossas redes sociais, no Instagram, e olharem o site, enfim, conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho da natureza urbana. Quais são os endereços? No Instagram, qual que é o O endereço? site, o Instagram é @_br e no site www.naturezaurbana.net. É Repete, por isso. favor, o Instagram, porque acho que cortou o seu áudio. Tá. @naturezaurbana_br. E o site? www.naturezaurbana.net. Tá ótimo. Pedro, muito obrigada. Tá bom? Obrigado também.